Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu me chamo Paola, sou militante da Kizomba, do Coletivo Nacional de Juventude Negra, filiada ao Movimento Negro Unificado, e estou aqui hoje com o professor James Batista para falar de uma temática muito importante, que é os movimentos de professores e as conquistas de direitos, né? O professor James, ele possui graduação em História pela Universidade Newton Innes e mestrado em História pela Universidade Federal do Amazonas. É professor de Educação Básica pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas e tem experiência na área de Educação Básica com docência nas disciplinas de História, Direito e Cidadania. E também lançou recentemente, né, o livro dele, que é o Da Lousa à Luta, a organização, mobilização e luta dos professores amazonenses na década de 1980. E a gente pensou, né, nessa temática de live, falando sobre os movimentos de professores e a conquista de direitos, muito por esse momento que a gente viveu recentemente, que foi aí o Fundeb, né, essa conquista, que também é um direito que partiu dos professores e que, né, sofreu várias ameaças ao longo desse ano e que mostrou novamente, né, a importância de professores estarem se colocando e estarem se mobilizando para estar recebendo, né, um recurso que é direito da educação e que é direito dos professores. E também a gente vive um momento de muito ataque à educação e muito ataque aos professores também, né, principalmente aí a gente direciona para a nossa área os professores de história, filosofia, geografia, ciências humanas como um todo, que sofrem os ataques aí de um governo que desqualifica a educação, que desqualifica os professores, né, que desqualifica a nossa profissão, né, história, e a profissão de historiador, que recentemente foi colocada, mas que foi tentado barrar. Então, a gente tem uma série de questões que são enfrentamentos cotidianos da educação e que também partiu de um pouco do que a gente falou na live com o professor Robeilton, que foi a live sobre uma educação como prática transformadora da sociedade, e a gente percebe que essa luta dos professores ela é uma luta para além da sala de aula, né? Que essa educação ela é transformadora não só na vivência dos estudantes, mas também na própria formação que os professores têm. Estar em sala de aula e estar nos movimentos dá uma diferença na prática educacional que esses professores têm, né? Eu falo enquanto professora que eu percebo que a diferença de quando a gente está ali junto dos estudantes, participando, por exemplo, dos movimentos pela meia passagem, dos movimentos pelas melhorias dentro das condições da escola, dá uma percepção para a gente diferente do que só aquele ensino de sala de aula, de livro didático, né? Então, é muito importante que a gente possa falar desses movimentos de professores e da importância que eles têm para conquistas de direitos, e nada melhor do que o professor James, que lançou um livro aí recentemente sobre isso, para estar comentando com a gente, né? Então, eu passo a palavra ao professor e, desde já, obrigada por ter aceito o convite para participar da live. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos. Para mim é uma felicidade muito grande estar nesse momento conversando sobre esse assunto é o assunto da minha vida acadêmica. Na realidade, é um assunto que eu trago desde a graduação, que a gente vai conversar mais à frente, e é um assunto que a gente tem que discutir, tem que apresentar, sabe? Às vezes nós passamos por momentos, principalmente esse ano na questão da pandemia, em que a figura do professor ela acabou sendo questionada muito por conta dessa questão de aula à distância, de não haver aula. Esse ano, por mais que a gente veja com o passar do tempo aí que a escola, que a educação, colocado inclusive na Constituição, é algo de suma importância, é um direito que foi adquirido também, muito mais na Constituição de 88, ela acabou sendo trazido à tona essa discussão dessa importância da escola hoje devido à pandemia. A escola, como espaço social, ela chega, às vezes, a ideia de ocupar, às vezes, o papel da família. Essa a ideia que, às vezes, a população tem, que a escola está ali
ocupando o papel que é familiar. E a pandemia, ela traz essa discussão para a gente e também traz, felizmente, embora as críticas sejam horrendas, eu como professor que trabalhei em home office, eu tive a infelicidade de ver várias críticas sobre o trabalho docente nessa questão, mas felizmente a parte boa é que trouxe a discussão da importância do professor na sociedade, entendeu? Nós vivemos momentos em que as pessoas começam a perceber que o professor na sala de aula, ele tem a sua função não só como educador, mas como uma função social, dada a grande importância da escola. E a gente precisa conversar primeiro sobre essa questão da escola, porque é nesse espaço onde as relações de organização, de mobilização, de ideias para que haja um movimento docente se iniciam. Então, essa é uma questão muito interessante e que necessita que a gente abra um diálogo referente a isso. O papel do professor, a partir agora de 2020, ele é uma coisa que será repensado muito, entendeu? A presença do professor, ou a ausência do professor, as aulas à distância. Então, são coisas que eu tenho certeza que as pesquisas vão avançar muito, e o papel do professor ele vai continuar se transformando, alguns pensando nessa questão do professor dentro de sala de aula, outros com o professor trabalhando à distância. A gente vê que essa questão da distância, por exemplo, ela tomou mais fôlego agora, embora já existisse. É uma crítica, inclusive, que eu faço do que o próprio estado do Amazonas tem. Por exemplo, nós temos o ensino médio mediado por nada mais é que uma TV dentro de alguns rincões dos municípios aí distantes da nossa capital, em que um professor grava uma aula e passa essa aula. Então, a presença do professor nesses locais, ela já é pensada de uma maneira diferente. E, felizmente, não por conta da pandemia, mas por conta a gente vai ter esses momentos para discutir e lembrar da importância do professor nesse. Não pensar somente a escola como estrutura, não pensar somente deixar o aluno na escola para passar aquele tempo, mas que realmente a necessidade de que haja o professor nesse momento, nesse processo educacional. Bom, para pensar sobre o movimento dos professores, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona esse processo. Por que o professor ele vai chegar a buscar, a lutar através das lutas e mobilizações, e a gente percebe que não. Durante algum tempo, nós temos a pesquisa do professor Amarílio Ferreira, em que ele, na sua tese de doutorado, ele expõe, por exemplo, que até a década de 1950, o professor ele era considerado classe média. E pode entender com isso que o poder econômico do professor era um poder aquisitivo alto, entendeu? Por conta das peculiaridades que existiam no país. Ó. Nesse momento, a educação ela não é para todos, como a própria história diz. Se a gente for falar da história da educação no Brasil, até mesmo da história da educação no Amazonas, a educação ela não vai alcançar a sua totalidade de discentes, de pessoas que necessitam disso. Então,
além de alcançar poucos, o professor eram poucos. E a função do professor, o que ele de conteúdo tinha para dar aula era interessante também. Por exemplo, na minha pesquisa de graduação, eu vi relatos em que professores, que juízes, por exemplo, davam aula de humanas, de geografia, de história, de médicos que davam aula de ciências. Então, o professor ele não tinha aquela formação própria. E além de e isso demandava, às vezes não, qualidade, um salário mais alto do que a gente compreende hoje. E essa questão, ela no Amazonas, ela não é diferente. Se a gente se voltar para o Amazonas, isso que a Marília Ferreira falou, no Amazonas é idêntico. Aqui a gente tem a peculiaridade de levar a educação num local como São Gabriel. A questão educacional no Amazonas, ela é também mais problemática do que os outros estados do Brasil. Nos nossos rincões, eles demandam de uma estrutura educacional que não foi pensada e não foi construída. Então, a educação, basicamente, ela era construída aqui para a capital. E a grande formação, como muitos colegas sabem, sempre foi o Instituto de Educação, a educação básica. Aqui se volta analogamente para o que é o ensino médio, hoje são esses profissionais, como eu já falei, aquilo que o Amarílio Ferreira falou, que eram profissionais, às vezes, de outras categorias, profissionais liberais, advogados, funcionários públicos como juízes, médicos, que acabavam lecionando. Por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa de graduação, que foi sobre o coronel João Walter de Andrade, o título dela, Educação no Governo de João Walter de Andrade entre os anos de 1971. A gente já percebia essa questão através das fontes que pesquisada. Era muito comum, por exemplo, nós termos padres que davam aula de N formação, como eu já falei, juiz, médico, que davam aulas ali no Colégio Amazonense Dom Pedro. Então, esse pessoal tinha um poder aquisitivo alto. E toda essa questão, ela vai mudar a partir da ditadura militar, a partir de 1964, em que vai ser pensado questões sobre o ensino que a gente chama de educação básica hoje e o ensino universitário. E dentro desse período da ditadura que a gente vai encontrar uma questão que alguns autores, como o próprio professor Amarílio, professor Luiz, não, o professor Luiz foi o que me deu entrevista para a dissertação, é o professor Amarílio, ele vai chamar de proletarização da docente. Por quê? O professor, até hoje, nós temos que entender que a categoria do professorado é uma categoria heterogênea. Nós temos, dentro de uma categoria socioprofissional, diversas formações distintas. Por exemplo, a nossa formação de humanas, ela destona da formação de exatas, destona da formação biológica. E dentro da organização do movimento, isso fica muito presente. Organizar o movimento docente é uma questão complicada, por conta dessas diferenças ideológicas, que às vezes de ideológicas se transformam em partidárias e por aí vai. São várias questões. Agora, imagine
durante da ditadura militar, esse professorado que tinha um poder aquisitivo que se transformar e buscar das mesmas circunstâncias que os outros trabalhadores buscavam para a conquista de direitos. E isso é uma questão que vai se transformando durante o regime militar. Da proletarização da profissão docente, ela é bem elencada, e a gente consegue, por exemplo, apresentar 3 fatores para que a categoria unicidade crie um ideal político em busca dessas questões que vão levar à mobilização, à organização e, por fim, até aquilo que o Pierre Bourdieu vai falar que talvez seja uma das únicas forças do trabalhador, que é o último percurso da mobilização, a última etapa, às vezes, da mobilização. E, para que a gente entenda, por exemplo, entre as décadas de 1940 e 70, a população brasileira ela vai dobrar. Se voltar para o Amazonas, por exemplo, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que vêm para cá, para a Zona Franca. E esse aumento populacional ele vai necessitar de um aumento de mão de obra docente. Esse é um dos primeiros fatores que faz com que o professorado ele comece a perder poder aquisitivo. A gente sabe que uma das bandeiras não é a única, no movimento docente não é a única. Uma das bandeiras que a gente sempre busca em prol das mobilizações é salarial. Isso aí está presente em qualquer movimento de categoria socioprofissional aí, em busca por direitos, mas a bandeira principal sempre é essa questão. E essa população que vai precisar de professor é um problema que o regime militar, a ditadura civil militar, ela vai em maneira que vai acabar gerando essa problemática financeira, que é o quê? Que são as licenciaturas curtas. O que é a licenciatura curta? É o menor tempo para a formação. Com esse menor tempo para a formação, mais professores vão entrar no mercado de trabalho. Inclusive, na pesquisa que eu fiz na graduação, ficou perceptível que trabalhadores de outras categorias vão buscar essas licenciaturas para terem um melhor salário. E o quadro de professores vai aumentar grandemente nesse período também, fazendo com que o poder aquisitivo deles baixe. Esse é o segundo fator para que o professorado entre nesse processo de proletarização. Vencido, que foi a questão da luz. A pessoa entra nesse processo de proletarização e acabe criando um pensamento crítico, político, em busca das suas melhores condições de vida e trabalho. E, assim, essa questão, o que é o arrojo salarial? O arrojo salarial é basicamente, por exemplo, o que nós, professores da SEDUC, hoje estamos vivendo. Nós estamos há 2 anos com o salário congelado por conta de uma lei estadual, sem progressão e sem uma série de direitos aí. Bem dizer, o movimento docente amazonense hoje, ele está basicamente, ele foi preso por algumas questões e também por conta da pandemia, não há como se organizar e não há como buscar, porque foi feita uma lei estadual em que nós ficamos com 2 anos. No mesmo momento em que o nosso salário ele é
congelado, nós temos aí, isso é notório, a gente não precisa de dados, porque são questões que a gente está vivendo diariamente, o preço abusivo de tudo, de alimentação, de combustível, de energia elétrica. Então, essa questão é muito parecida com o que aconteceu durante o regime militar. Congelamento salarial e a questão de aumento das coisas. A gente sabe que depois que o regime militar ele acaba, de certa forma, ali pela década de 80, a gente vai viver uma das maiores crises econômicas do Brasil. Entendeu? Então, basicamente, esses três motivos fazem com que o professor ele comece a pensar o que ele vai fazer para melhorar seu estilo de vida. E aí vem a questão da organização e da mobilização. Mas aí a gente tem dois problemas que fazem com que o professorado ele não consiga, em massa, a efetividade da mobilização. Existiam leis, a partir de 64, que proibiam, por exemplo, que os servidores tivessem sindicatos. Até o fim do regime militar não havia respaldo legal para que qualquer servidor público ele pudesse criar um sindicato que, inclusive, hoje ele é atacado e, embora mereça uma discussão melhor sobre isso, a figura do sindicato hoje, o ataque à figura do sindicato hoje, a gente sabe porque a representatividade do sindicato ele é importante para o trabalhador por conta da organização. E essa organização no Estado ela é extremamente necessária. Ela é tão necessária que o professorado amazonense ele vai buscar, no fim da década de 70, um meio para se organizar. Vai buscar uma instituição que, inclusive, não é deles que naquele momento era uma instituição dos professores particulares. Os trabalhadores de instituição particulares, eles tinham autorização para que eles pudessem ter seus sindicatos. Mas, embora pudessem ter seus sindicatos, existia uma lei, que é o Decreto 1632 de 1978, após o AI-5 aí, de 68, foi pensada essa lei, que é a lei antigreve, que é uma lei que vai ser usada pelo Gilberto Mestrinho em 82 para demitir professores estatutários. Então, de todos os lados, o professor, não só o professorado, mas como outros profissionais, outros servidores, eles estavam, de certa forma, amarrados pelo regime para que não houvesse mobilização. Isso não quer dizer que não haja organização. As mobilizações, foi uma coisa, inclusive, que eu fui questionado no mestrado, realmente. Embora houvesse essas questões que, de certa forma, brecassem os movimentos de servidores e os próprios movimentos dos trabalhadores, havia uma organização e havia, sim, mobilização de alguns profissionais. Bem, como eu falei, a gente vê os motivos de que o professorado precisasse se organizar em busca de melhores condições. Essa do arroz salarial foi o fim da coisa, não só os professores, como diversas outras categorias, como a gente vai perceber mais à frente, e assim, o que é mais icônico é os metalúrgicos, abecedoristas, ali no final da década de 70. No caso dos professores, teve a necessidade de se aguardar que houvesse esse enfraquecimento do regime ditatorial aí, a partir de 1971, com a anistia, com o fim do bipartidarismo, e esse enfraquecimento
ele leva com que os professores eles acabem tomando realmente, mas nós já temos pesquisas consolidadas em outros estados. Vale lembrar aqui, por exemplo, do Raimundo Amilson, com os professores do Pará. Nós temos com professores do Rio Grande do Sul, da Isabel Bulhões, e o próprio professor Amarílio Ferreira, com a professora Marisa Bittar, ele tem também pesquisas referentes também ao professorado nesse período. No caso do Amazonas, a partir de 1978 para 79, o professorado ele vai começar a se organizar. Lembremos que não pode haver sindicato de profissionais de servidores públicos. Então, como no Amazonas havia uma instituição chamada APPM, que é a Associação Profissional dos Professores de Manaus, esta associação pertencia aos professores da rede particular. Essa, nesse momento, ela tem um cunho mais beneficente aos professores da rede particular. E alguns professores, como o professor Aloysio Nogueira, já procuram essa instituição, que era presidida, se não me engano, pelo professor Fabiano Guimarães, para que ela pudesse ser usada como uma espécie de escudo para início das negociações com o governo do Amazonas. Nessa época era o José Lindoso, ainda não era Gilberto Mesquita. E eles procuram iniciar um processo de organização, tudo isso demanda idas a escolas, assembleias e uma série de coisas. Só que, prevendo a organização dos professores, inclusive o relato dos professores que eu consegui ter para escrever minha dissertação, eles são bem sinceros e claros quando eles dizem, a partir do momento que eles conseguem se utilizar dessa associação, essa associação ganha uma carta sindical. Aí vem uma problemática. A partir desse momento que ela se transforma em simples, o sindicato dos professores, os professores da rede pública, eles têm que sair desse sindicato. E aí é que começa a construção do que hoje a gente conhece como Sinteam, que o primeiro passo é a Associação Profissional dos Professores do Amazonas, a APPAM. Essa permissão, essa permissiva de que os servidores possam ter sindicatos, ela só ocorre em 1988. E a gente vê que antes disso, a luta do professorado ela é muito intensa, ela é grande. Inclusive, tem um momento, eu falo isso no livro, eu falo isso na dissertação, em que os professores, a memória dos professores, chama a mobilização de a Batalha do Igarapé de Manaus. O professor, ele pode estar até recente entrando na Secretaria de Educação hoje, mas ele já é ciente de que em dado momento houve esse momento, esse momento é histórico para a categoria. Embora não tenha sido uma greve, foi uma mobilização. E depois a gente conversa melhor sobre isso. Então, a Associação Profissional dos Professores do Amazonas, ela é criada com o primeiro presidente, que é o professor Aloysio Nogueira, que eu tive a imensa felicidade de entrevistá-lo. É uma pessoa que contribuiu bastante na minha pesquisa, ainda tem muito a contribuir. Infelizmente, ele por conta da idade, ele está, como ele diz, ele está guardado na casa dele a 7 chaves. Ele não consegue, não sai de jeito nenhum. Um dia desse eu estava falando com ele por Facebook, estou devendo até um livro para ele.
Se esse vídeo chegar para ele, eu quero dizer que eu não esqueci, não, professor do senhor. E assim, ele conta com detalhes. A memória do professor Aloysio Nogueira é impressionante. Ele conta detalhes desde o tempo de que ele tentou fazer mestrado na PUC, na década de 70. Ele conta detalhes da experiência dele como professor na década de 50, lá no estadual. E fora essa questão educacional, a experiência dele nos movimentos sociais no Amazonas é muito grande. Isso sem levar a questão partidária dele naquele momento, do Partido dos Trabalhadores, que estava surgindo e tal, sem levar para essa parte, mas sim a sua atuação, embora ela esteja muito ligada uma coisa com a outra. Às vezes, a atuação do professor Luiz Nogueira confunde-se com a criação do partido aqui. Então, aí nós vamos ter, a partir da PPAM, o processo de negociação com o Estado. Nesse momento, como eu falei para vocês, a PPAM é de 1979, nesse momento ainda com José Lindoso. Infelizmente, por conta da fragilidade ainda do movimento e por questões do próprio governo, essa negociação ela se arrasta durante anos. E ela vai se arrastar aí até o ano de 1982, que é quando chega ao governo Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho é uma situação interessante. Gilberto Mestrinho, ele foi caçado pelo AI-1 em 64. Eu já consegui encontrar essas informações na imprensa amazonense. Ele fazia parte de uma das primeiras levas de cassação. E quando ele volta, através de eleições estaduais já, eleito pelo povo, isso inclusive faz com que ele discurse algumas vezes que ele foi eleito pelo povo, então ele podia tomar algumas atitudes, que a gente vai perceber mais à frente. Ele que foi perseguido pela ditadura, se utiliza de meios ditatoriais contra os movimentos professores. E aí é que começa um grande embate entre o professorado e o governador à época. Antes da gente entrar nessa questão, que aí é uma questão que está no livro e fica melhor da gente conversar um pouco mais tarde, a gente tem que falar, por exemplo, que o movimento dos professores, ele de certa forma, ele está linkado ao movimento do ABC Paulista ali no fim da década de 70, dos metalúrgicos com Luiz Inácio Lula da Silva. O professor Luiz, inclusive, fala que, em meio a esse início de movimento, ele foi até São Paulo para falar com ele. E, assim, a história de construção do Partido dos Trabalhadores, através da memória do professor Luiz Nogueira, é uma coisa muito interessante. Eu falo do início do partido ali na década de 80, e tem vezes até que o professor Luiz Nogueira disse que pegava canoas para ir aos rincões aí do estado, levar a construção do partido aqui no Amazonas. Pois bem, então a gente vai entrar na efetividade do movimento docente amazonense. A partir da década de 80, nós já temos uma instituição que representa os professores, que não é um sindicato, mas tomou para si esse papel de sindicato. É uma associação mais de cunho, mais de enfrentamento.
que vai tentar a negociação dessas condições de trabalho e salário com o governo do Estado. A gente vai ver depois que vai haver repressão, vai haver... A história do movimento docente é uma história cheia de luta mesmo. Isso aí, a década de 80 é um momento assim muito importante para o movimento docente, por exemplo, hoje. Eu tive a oportunidade de participar das greves de 2018 e 2019 e percebo que esse movimento de 80 para a categoria é um movimento de exemplo, citados muitas vezes nas assembleias. A APPAM ela é lembrada em todo o processo de organização. Infelizmente, aí vem uma crítica, o nosso sindicato ele tem uma problemática referente a documentos sindicais que é lastimável, sabe? Assim, por conta de diversos fatores, eu conversando na época, o presidente era o professor Libório, ele explicou que diversas mudanças do nosso sindicato fez com que grande parte da documentação sindical ela se perdesse. Desculpa. Mas que felizmente ainda existia várias coisas aí da década de 1980. Sobre o movimento docente, felizmente nós temos assim avançado bastante. Tem questões ainda que há lacunas historiográficas ou de pesquisas no ramo da educação, que essa questão de gênero no movimento docente, essa questão identitária do movimento, assim, que a gente precisa avançar muito, mas sobre o movimento em si, o ato de organizar-se, o ato de mobilizar-se, a construção das greves, a gente tem avançando aqui. Eu tenho até que destacar a professora Arminda Mourão, que continua sendo, mas tem uma contribuição muito grande na para a gente, historiador, na historiografia do movimento, mas nas pesquisas sobre o movimento de professores, ela tem um livro que até anotei aqui, Movimento dos Professores de Primeiro e Segundo Graus, uma análise crítica, que foi fruto da dissertação dela, que é muito boa. Esse livro, ele norteia a gente nesse recorte da década de 80, assim, e até questões documentais que a gente não consegue hoje, na dissertação dela, no livro dela, a gente consegue. A professora Arminda, ela tem também, um dos ícones do movimento docente, porque ela foi presidente também, não lembro se já era, é um período que eu ainda estou pesquisando, que é a década de 90, mas ela já foi presidente da Jussara Lopes, e essa que ela sobre a chegada de alguns professores no parlamento, inclusive o professor Aloysio que foi. E finalizando a minha dissertação aí de mestrado, que também dá nome ao livro, decidi não mudar o título, assim, eu acho que o título ficou legal, da Luz à Luta, foi uma proposta do meu orientador do mestrado aqui, além de muito grande, eu tenho assim um respeito por tudo que ele já produziu, que é o professor Balcar. E acabamos não mudando o título do livro. Então,
essa pesquisa sobre a década de 80 e professorado, felizmente, ela está avançando. Claro, com as lacunas que eu já citei há pouco, questão identitária, questão de gênero. Na época do mestrado, me apareceu até uma questão de gênero que eu não tive oportunidade de trabalhar, mas fica aí, de repente, alguém que estiver ouvindo, que é como que o movimento, que uma categoria que é formada basicamente por mulheres, tem em sua maioria liderança masculina. Por exemplo, a gente vai ver o professor Luiz Nogueira 2 vezes presidente, o professor Barbosão, que infelizmente já se foi, e vários outros aí. E era uma questão que, isso da década de 80, que eu penso que vale a pena alguém se embrear aí por esse caminho. Os movimentos docentes pelo Brasil, como eu já falei, eles também têm já têm uma forte construção historiográfica. E vale essa questão da proletarização, ela já vem sendo pesquisada além do Amarílio pela professora Elizabeth Santos. Tem a pesquisa do Raimundo Amilson, que pesquisou sobre o movimento dos professores lá no Pará, se não me engano, até contra a família Barbalho na época, algo que a gente vê até hoje, né? E assim, Mauro Luiz Barbosa Marques, Clarice Zientarski, são vários os estudos sobre o professorado aí pelo Brasil afora. Felizmente, a gente percebe que o movimento de professores ele foi se construindo e se consolidando durante essa trajetória. Sobre o livro, ele, como eu já falei, ele é fruto da dissertação de mestrado que eu pesquisei na UFAM, lá no programa de pós-graduação em 2018. Ele é uma pesquisa que trata sobre a organização, mobilização do movimento docente. Se a gente fosse definir o recorte, seria ali entre 79, com a criação da PPM, e, por fim, até 1988, com o surgimento da Constituição. E a gente trata, por exemplo, de questões de educação, como era a educação no país dentro desse recorte. Aqui no Amazonas, a gente procura trazer dados estatísticos, a própria memória dos professores que colaboraram na pesquisa, e procura trazer à tona o cenário político e como estava as condições políticas e a condição de organização dos professores, transitando por 2 momentos importantes da mobilização do professorado, que foi a greve, essa foi greve em 1982, inclusive com a culminância de uma greve de fome, que foi o seu fim foi intermediado, inclusive, pela Igreja Católica, pelo Dom Milton, à época. É um momento importante, professores, a imprensa, ela retrata muito esse momento, sai foto de professores no colchão, fazendo greve de fome e tal, várias questões, assim, importantes. E por exemplo, a greve de 1982, ela se constrói em cima de uma ação ditatorial do Gilberto Mestrinho, que é uma questão paradoxa, né? Aquele que foi perseguido, a ditadura usa dos meios ditatoriais para perseguir o professorado. Quando eu digo perseguir, realmente foi perseguição, porque ele se utilizou da lei de 1978 para demitir professores. É uma questão que é complicada. Por exemplo, hoje, um professor estatutário, para ser demitido, ele passa por um processo e tal, e depois de sindicância, isso é demorado. E esse processo, em 82, não, durou dias.
Ele chegou na imprensa um dia e disse: eu vou demitir esses caras. Quando foi no outro dia, saiu no Diário Oficial e nós tivemos quase 100 professores demitidos. E a saída do professorado, como a memória, como a narrativa de alguém, se for radicalizar. E aí vão lá para frente da igreja de São José Operário, armam, põem um colchão lá na frente e começam a fazer greve de fome. Depois desse momento, isso, a categoria ainda não consegue um diálogo aberto com o governo, a relação, o movimento do professor com o governo de Gilberto Mestrinho foi uma questão assim muito problemática. Tanto que, após essa greve, mesmo com a intermediação da Igreja Católica, em 1985, 3 anos e meio depois, o professorado ele se organiza novamente em busca do que eles queriam, que era um reajuste salarial. A bandeira do professorado era reajuste salarial, melhores condições de trabalho e melhor educação. Por isso que é uma questão importante, interessante a gente pensar essa questão da busca de direitos. Por exemplo, hoje, se nós temos um alcance mais efetivo através da Constituição, de escolas, por exemplo, isso é uma luta que também o professor encampou antes do período da Constituição. Então, no fim da dissertação, embora não completamente, a gente consegue perceber que os movimentos sociais e o movimento dos professores também fazem com que algumas coisas que se solidificam, se personificam na Constituição, são fruto desses movimentos. Entendeu? Por exemplo, essa questão de 88, o professorado, o funcionalismo público conseguir criar um sindicato, com certeza isso é fruto de mobilização. Em 85, embora a memória do professorado ela esteja mais voltada para esse momento do que a greve de fome, eu particularmente, ao pesquisar a construção do movimento de 82, ele foi uma construção mais, mais impactante dentro do professorado. A organização ela se deu de uma maneira melhor. Em 85, a organização não foi tanta, mas a memória do professorado se voltou mais para essa questão, que foi o quê? Como o governador ele insistia em não sentar e negociar com o professorado, os professores decidiram fazer uma caminhada, se utilizaram da imprensa e noticiaram que seria do dia 21 de abril de 1985, mas infelizmente Tancredo Neves morre nesse período e fica para o dia 28 de abril, uma semana após, e a imprensa noticia: os professores vão caminhar até o Palácio do Governo. Do outro lado, a gente sabe que a imprensa ela tem lados, então Gilberto Mestrinho também ele tinha bastante voz na imprensa amazonense, e ele diz: ele não era um governador que não tinha meias palavras, né? Por mais que fosse populista, assim, eu até indico professor sobre Gilberto Mestrinho, outro nome no momento, mas é um livro muito bom que, além de narrar a trajetória dele, ele expõe algumas questões dessa. E ele fala sobre o movimento docente, sua opinião sobre o movimento docente também. Então, ele diz que reprimiria o movimento docente. Se os professores fizessem essa caminhada, eu vou reprimir, foi dito e feito. No dia 28 de abril, alguns professores, em torno de 100, 50 a 100, decidiram fazer a caminhada. Mas
no percurso que era do Colégio Estadual, ali do Dom Pedro, até o Palácio do Governo, que era o Palácio Rio Negro, diz a imprensa, e os professores confirmam, que havia o efetivo de mais de 2.000 policiais militares, por ordem do governador. E como já havia sido muito noticiado, tanto pelo lado do governo como pelo lado dos professores, a gente vai ter uma cobertura da imprensa, além da presença de pessoas do Legislativo, do Arthur Neto, inclusive, na época, se não me engano, deputado federal, estava lá, e no relato dos professores, né, a caminhada ela acabou sendo bastante reprimida mesmo. Tem uma parte, tem um professor que diz, inclusive, que pegou uma paulada na cabeça de um policial. Eu tive a oportunidade de esse professor. Depois dessa repressão, os professores, por conta da intermediação da imprensa, de deputados que estavam presentes no movimento, da própria insistência dos professores em tentar conversar, em dialogar a questão salarial, Gilberto Mestrinho acaba recebendo esses professores. E fica conhecido esse dia como a Batalha do Igarapé de Manaus. Esse nome, eu conto isso, eu falo, inclusive esse livro, ele se deu por conta de uma crônica do professor Bessa, que, da sua forma icônica, é interessante como ele escreve, descreveu o movimento e daí para lá ficou conhecido na memória do professorado como a Batalha do Igarapé de Manaus. O livro, ele está dividido em 3 momentos. Antes dos capítulos, nas considerações iniciais, eu falo um pouco da minha trajetória como pesquisador, da minha inicial, eu me considero ainda como iniciante, como pesquisador, mas muito feliz, assim, eu sou muito feliz por pesquisar o professorado. Eu acho que ainda tem muita coisa a fazer do professor, a gente precisa avançar bastante, mas eu acho muito interessante. Apresento aí o caminho historiográfico que a gente percorreu, da história social do trabalho lá, com Thompson, Hobsbawm, questões sobre greve com Paul Bourdieu, movimento social com Charles Tilley, uma historiografia nacional muito boa sobre movimentos, Clarice Esperanza, assim, são vários que se eu começar a citar aqui vai demorar muito, mas que nos dão um suporte muito bom para pensar essa questão dos movimentos de trabalhadores no Brasil, pensar sobre as categorias socioprofissionais. Aí a gente tem diversas pesquisas no nosso programa, o professor Balcar já orientou vários, tem também imensa participação em questão da imprensa, a professora Maria Luísa, são pessoas até que começar a falar também vai demandar um tempo muito grande de tão tamanho a sua participação na historiografia. Nós temos pesquisas já sobre outras categorias, sobre distrito industrial, sobre a própria imprensa, assim, aí tem o Milton Mello, tem a Maria Célia Santiago. Ouvi falar que tá em andamento também a pesquisa da Vanessa sobre uma categoria, eu não me recordo, mas também lá no programa tem muita coisa sobre os trabalhadores. E o capítulo 1 do livro, que tem por título Movimentos Sociais na Redemocratização, a gente apresenta para o leitor uma conjuntura da política nacional, que é aquele
período ditatorial e início do processo de abertura política, e a política regional aqui no Amazonas, que é mais incisivo é a questão do Gilberto Mestrinho voltando ao poder e criando aquilo que já virou assim, já está na nossa cabeça toda a época de eleição. Meu grupo político dominará esse Estado durante 30 anos, que infelizmente o grupo dele transcendeu os 30 e está chegando aos 40 e por aí. Espero que um dia acabe essa transição, essa herança aí do mestrinho, né? Mas são questões futuras. E a gente apresenta também esse processo de organização, como eu já falei, aquela questão dos professores não poderem ter sindicato, criar e a PPAM, e a PPAM transitar todo esse tempo como associação, até sair o respaldo legal para que se criasse o Sindicato dos Trabalhadores em Educação que a gente tem hoje. E, por fim, nesse primeiro capítulo, a gente traz aí o cenário da educação no estado do Amazonas. A gente não pode falar de professor sem falar de escola, sem falar da própria educação. Mesmo eu me afastando de falar de currículo, a gente, em dado momento, não tem como deixar de comentar alguma coisa, por exemplo, essa questão do ensino de educação moral, de organização, da disciplina que tinha Organização Social e Política do Brasil, SPB, Educação Moral e Cívica, e estudos sociais, que era uma junção de História e Geografia, disciplinas ali do período ditatorial, que são uma coisa que a gente podia avançar mais. Eu vi já o início de algumas pesquisas sobre essa questão numa banca que eu fui na Universidade Newton Lins, uma pessoa pesquisando sobre, na época era sobre educação moral e cívica. O segundo capítulo do livro, ele trata basicamente desse movimento da campanha de 83, que inicia em 82, mas consolida-se em 83, com a organização feita de escola em escola, antes de se pensar a assembleia. Desculpa. Antes de se pensar a assembleia, a organização docente ela ocorre na escola, porta-escola. Lembrem, trocava de aula com outro professor, a gente já, no meio do corredor, disse: aí, não, estou pensando que essa questão de greve, antes de chegar, a decisão da greve é uma questão complexa, porque não lembro do autor, eu sei que trabalha com os mineiros na década de 40. Ela diz o seguinte: a decisão da greve, ela tem três questões. Nós temos aqueles que querem fazer greve, nós temos aqueles que não querem fazer greve e nós temos aqueles que querem esperar. Então, são grupos heterogêneos. E para chegar à decisão da greve é uma decisão muito complicada. A greve, na realidade, ela é uma construção. Ela não é uma decisão de uma hora para outra. E como eu estava falando, às vezes no corredor a gente incentivar os colegas, a gente tem que fazer greve, esse negócio aí não está certo e tal, construir. Lá em Manaus, usava exemplo, na época eu estava no interior, estava em Novo Airão, que dizia lá e tal, o pessoal está se organizando, vai ter greve, não fica com medo, se pegar falta depois paga, vale a nossa luta, a nossa história e tal. Então, mesmo foi o movimento de escola em escola, os professores que
deram sua narrativa lá, eles diziam que havia, às vezes, um professor que rodava, por exemplo, escolas da Zona Leste no seu próprio carro para incentivar os colegas, diferente do que é hoje, né? Hoje, para entrar um professor do sindicato na escola é uma questão complicada. É uma luta que o nosso sindicato ele tem até que pensar essas coisas. E, se bem que o nosso movimento hoje, infelizmente, ele tem uma divisão, né? Nós temos hoje 2 sindicatos e eu não sei até que ponto isso é salutar para a categoria. A gente ainda não conseguiu, não houve assim um momento para a gente perceber o quão isso vai colaborar ao movimento. E é uma coisa até que eu estou tentando pesquisar, compreender como se chegou a essa divisão sindical. A hipótese aqui é aquilo que a gente já falou. Nós, professores, nas nossas diferentíssimas formações, a gente acaba cindindo o movimento. Um vai para o lado, um vai para o outro forma associação e por aí vai se transformando num cenário que a gente está hoje, que eu penso até que merece uma análise mais incisiva disso. Então, em 82 é isso. Esse segundo capítulo é sobre 82 e 83, a forma que se organizou, como chegaram para construir a greve e, principalmente, para se chegar numa greve de fome. O terceiro capítulo é sobre a campanha de 1985. Para falar de 85, a gente tem que voltar a toda essa construção sindical, construção do movimento. Não posso falar em construção sindical, já que não existia sindicato, né? Essa construção do movimento mesmo, que é um movimento de base, se algum do chão de escola mesmo. Então, esse é o movimento dos professores nesse momento. E é nesse momento que a gente, por exemplo, tenta compreender como é que divide-se o professorado, como é que ele pensa diferente, os que não querem greve, os que querem trabalhar, porque tem aquela questão, no meio do movimento de greve, às vezes tem professor que vai para a escola trabalhar. É uma decisão dele. E ele tem direito assegurado por isso. E a gente sabe que há outros pensamentos que não aceitam essas questões, então há uma divisão também, embora o movimento docente, né, ele tem uma aparência de movimento forte, ele tem essas mesmas problemáticas que há em outras categorias, às vezes até maior, por conta dessa distinção em pensamentos, principalmente oriundo da formação. E, por fim, no livro, a gente pensa um pouco sobre como esse movimento e outros movimentos eles vão ajudar na construção da Constituição de 88, que é aquele ponto que realmente a gente consegue pensar assim, a democratização, nós temos o governo aí 85, não é mais um general, mas a construção da Constituição, tida como Constituição cidadã, né, que realmente faz perceber que, de certa forma, o regime ele está mais longe do que próximo, o regime ditatorial. A gente fala isso porque eu falo isso e alguns autores falam isso, que grande parte dos políticos que eram da Arena, por exemplo, que era, de certa forma, do lado do regime, eles vão continuar no período democrático atuando aí, sabe? Então, esse é o livro, essa foi minha pesquisa, eu espero que ter colaborado um pouco aí com essa questão do movimento docente, continuo afirmando, a pesquisa sobre o movimento docente ainda tem muito a contribuir, espero que mais pessoas
se embrenhe nessa questão aí, porque a gente precisa conhecer a nossa história, saber onde a gente chegou hoje, 2020, 21, pleno século 21, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor, pela explicação, né? Eu acho que, assim, eu também sou pesquisadora de crime e criminalização de movimentos sociais na imprensa, né? De 85 a 89, assim, fico imensamente, assim, pensando muita coisa, porque também trabalho com esse período, então também estudo como que esses movimentos estão se articulando em Manaus. E é muito interessante tudo que se aborda da perspectiva do movimento dos professores, para a perspectiva que eu também trabalho, que é de crime e criminalização, né? E é isso que o senhor relata no que o senhor chama de Batalha do Igarapé, né? Essa criminalização da luta dos professores, das reivindicações, é algo que eu acho que, assim, marca muito nessa época e marca muito no que a gente está vivendo hoje também, né? Quando a gente fala de uma desvalorização, desse congelamento no investimento da educação, congelamento no salário dos professores, da gente estar vivendo uma crise econômica muito forte e da gente viver um momento onde volta a se falar em reagir com violência contra greves, reagir com violência contra movimentos sociais. Depois de 88, a gente vê o quanto as estruturas que existiam no processo ditatorial se mantêm até hoje. Que é isso que o senhor fala, né? A gente passa por um processo de redemocratização, mas aonde que está na prática, né, das estruturas sociais essa democracia? Aonde que ela se consolidou, né? E o movimento dos professores diz muito sobre isso. Uma coisa que eu também fiquei pensando nessa diferença, né, dessa construção de mais de um movimento de professores, né? É uma coisa que, inclusive, eu ainda não tinha parado tanto para pensar, né? Porque a gente que é da história está sempre muito imerso nessa luta social, nessa luta de movimento, e a gente esquece que existem outros professores com outras formações que devem ter outra compreensão da luta dos professores também, né? Isso é importante da gente pensar. E, assim, só posso agradecer imensamente, né? Vou já ler os comentários do chat, tem muita gente comentando, mas só reforçar novamente essa ideia de que a gente precisa também pensar, enquanto professor, e aí eu falo também enquanto aluna, né, que ainda sou graduanda, no papel que essa luta e que essa organização tem para a sociedade como um todo, né? Porque muita gente fala que o movimento dos professores só reivindica o próprio salário, o movimento dos professores só está reivindicando benefício para si. Quando existem lutas acontecendo muito maiores do que essa, eu sempre falo, né, que enquanto estudante eu sempre vi os professores muito aliados à nossa luta, né? Quando aconteceu o congelamento do investimento da educação, quando aconteceu o contingenciamento de verbas da universidade, quando a gente tem manifestação sobre o passe livre, os professores sempre estão ali. Então, são outras lutas que acontecem, a luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, e os professores sempre estão ali presentes e, na maioria das vezes, estão ali encabeçando, inclusive, essas lutas, né? E junto dos partidos, né? Grande parte dos professores, que também faz parte de partido, mas que está ali no movimento de professores também fazendo parte dessas lutas. E do quanto hoje esse movimento passa novamente por uma situação extrema de criminalização, de desvalorização, e que isso é muito preocupante para a gente que é professor e para a gente que é estudante, porque coloca de novo a dúvida da ilegalidade, né? A dúvida de, vão ilegalizar um sindicato, vão tirar o direito de organização, tirar o direito do sindicato, porque hoje isso é uma ameaça real, né? Quando a gente fala de greve, quando a gente fala de movimento, se a gente vai passar por esse processo de criminalização novamente. E, bom, o meu comentário era sobre isso, né? Eu abro para o chat se quiser fazer pergunta, mas agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente, a Mídia Tavares, o professor Robeilton, professor Jonas,
professor Jonas, que também é um grande companheiro, né, da luta dos movimentos de professores, a Kívia, professor Beilton, novamente, professor Beilton, obrigada, a Pamela, a Nayara, a Mídia, inclusive, falou que quer comprar o livro, né, que assim que ela conseguir, ela vai entrar em contato para comprar o livro. E outros companheiros, a Sara, que também é da Kizomba, lá de Taquatiara, e o Moisés Araújo, que também comentou. Eu deixo aberto para o chat, caso não queira fazer alguma pergunta, e se o professor quiser comentar mais alguma coisa, enquanto o chat faz as perguntas. A questão é interessante como é a história, né? Nós, assim, quando eu fiz essa pesquisa do professorado, eu não imaginava que a gente chegaria a um tempo que as coisas se tornariam, de certa forma, iguais, como era a década de 80, né? Essa perseguição aos movimentos, essa tentativa de calar os movimentos, né? Os movimentos sociais, ao ponto que a gente chega hoje, né? Nós vivemos, por exemplo, o movimento dos professores, ele é tentado ser calado a todo custo, entendeu? Silenciando. Essa de congelamento salarial, que não é só para os professores, é para todo o funcionalismo. Aliás, os colegas da segurança parece que vão receber aí reajuste. Eu até parabenizo a categoria deles, né? Mas fica a nossa aí tentando se organizar para vencer, mas essa batalha aí que é complicada. A gente vê entrar e sair governo e vê não só o desmonte da educação. Eu sou muito crítico à educação que a gente tem hoje. Costumo falar para os meus alunos que, infelizmente, a educação pública, na maioria das vezes, chegou num patamar em que é simplesmente formação de mão de obra barata. Essa questão capitalista, para onde vão os nossos alunos depois que terminam o ensino médio? A gente vê uma precarização da função do professor na escola, por exemplo. Esse discurso que parece mentira, de que alunos não podem ser reprovados, isso é um discurso sistemático que realmente existe no sistema público, aí no sistema educacional. E o que a gente percebe, embora tenha avançado muito essa questão da educação a partir de 88, o desmonte da educação pública ela vem ocorrendo. Para a gente ver, por exemplo, há uns dias atrás, parte do Fundeb seria destinado a instituições particulares. Entendeu? Um recurso que deveria ser usado exclusivamente para que a gente melhorasse os índices educacionais dos nossos alunos, da estrutura, melhorasse as condições salariais do professorado, de outras categorias que formam o sistema escolar aí. Trabalhador em educação não é só o professor, embora a gente fale muitas das vezes o movimento do professorado, o movimento dos professores, mas a gente tem incluído aí diversas outras categorias, inclusive tão presente agora que a gente viu que na última greve, por exemplo, parte dos trabalhadores que não são professores, perdão, decidiram não acompanhar a greve. Então, a gente vê aí que esses trabalhadores de educação não somos somente nós professores. Mas, querendo ou não, foram os professores que construíram o movimento. A gente vê isso desde a década de 80. Então, o que a gente vê é um ataque gigantesco ao processo educacional brasileiro aí, público, sabe?
Agora, é como eu falei no início, a pandemia ela veio, e isso é uma parte boa, assim, eu penso, para pensar a importância do professor, por exemplo. Questionou-se muito a ausência de professores em sala de aula. A escola ela é uma instituição social que ela confunde-se muitas vezes com a questão com a família. A que ponto o professor é importante, a que ponto a escola é importante. Em uma das reuniões dos professores, uma vez eu falei que nós temos alunos, por exemplo, que vão para a escola para comer. Então, a escola ela tem um papel importantíssimo dentro da sociedade. É uma estrutura que não pode deixar de existir. Agora, o papel do professor ele vai continuar sendo repensado, entendeu? Às vezes, eu converso, por exemplo, eu penso essa questão do EAD, ela já existia na nossa, no nosso ensino aqui no Amazonas com a mediação tecnológica. É um professor, às vezes, lá, por exemplo, o exemplo que eu tive mais acesso era, por exemplo, de uma comunidade que ficava a 2 dias de distância do município de Novo Airão. E lá tinha uma antena e um professor que ligava a TV para os alunos assistirem. Às vezes a transmissão não chegava. Quer dizer o quê? Que esse processo de educação, que já é precário aqui para a gente na capital, no interior é muito pior. Então, são discussões que elas, além de precisarem estar sempre à tona, elas, penso eu, que agora elas vão ganhar um destaque nessa percepção do que é o professor, da importância não só educacional, mas da importância social do professor. São várias questões que devem ser pensadas, né? Eu acho que a própria sociabilidade que a sala de aula proporciona, né? Uma coisa que assim o EAD tira da gente é o contato, é o convívio, e a gente tem que pensar, a escola também tem um papel fundamental nessa questão de sociabilidade, né, na interação dos estudantes, na formação de valores, no conhecer os diferentes, no lidar com a diferença. Eu acho que o EAD ele tem assim inúmeras problemáticas, né? Eu fui um dos estudantes que fez o ensino remoto emergencial da UFAM, e assim, o aprendizado completamente comprometido, um número reduzido de aulas, uma aula que de repente a voz do professor fica muda, você não sabe se foi sua internet, se foi a dele, você perde metade da aula porque ficou sem áudio. E eu acho que por mais que exista esse ataque, quando a gente é estudante, a gente sabe que não tem como existir uma educação de qualidade quando você tira um professor de sala de aula, né? Eu acho que, assim, não existe possibilidade de se fazer, diferente do que é a sala de aula. A sala de aula é um espaço que ela é fundamental para a interação social, para o convívio e para o contato. O professor Robeilton fez uma pergunta, eu vou colocar ela aqui em destaque. Assim, antes de adentrar essa questão da a, o movimento de professores do Amazonas aqui, ele vai principalmente sobre essas questões salarial. Houve um avanço ali, os professores falam, inclusive, numa mudança da Constituição Estadual para a questão salarial dos professores. Para você ter uma ideia, como eu disse, né, esses movimentos eles são uma construção. Em 82, 83, o movimento ele brigava por um reajuste de 120%, quer dizer, mais que o dobro, para você ver o tamanho que era a defasagem salarial, questões de estrutura e tal.
Sobre a consolidação desses movimentos na Constituição, a gente pode pensar, por exemplo, o próprio alcance que a educação vai ter a partir de 88. Por exemplo, educação, se a gente pegar a Constituição, a educação, direito de todos, isso era algo que não era visto nas constituições anteriores, entendeu? E isso, não, por mais que a gente pense, isso não cai do céu, entendeu? Essas questões a gente que pesquisa sabe que as construções de lei, elas às vezes existem por conta de mobilizações, entendeu? É igual como, usar um exemplo aqui, quando o governo fechou o centro comercial, houve uma mobilização, de repente voltou-se atrás e tal. Então, só essa questão da abrangência de uma educação maior para a população, eu vejo como uma conquista do movimento dos professores, sabe? A própria formação dos professores, quando é exigido, até mesmo a partir da LDB de 96, que por mais que tenha acontecido em 96, ela é baseada nas premissas da Constituição, que é a nossa lei maior, né? De que o professor precisa ter uma formação em nível superior. A gente sabe que até antes disso, a formação, por exemplo, do professor da educação básica poderia ser uma formação a nível de ensino médio, nível técnico, tá aí, do antigo magistério. Então, nós tivemos a universalização do ensino, assim, uma conquista que vai surgir não só do movimento dos professores do Amazonas, mas do movimento dos professores de vários outros locais. Como eu disse, o movimento do professor amazonense não é o único no país no momento, entendeu? Tem movimento em São Paulo, tem movimento em Belém, tem movimento no Rio Grande do Sul, já vi pesquisas de movimento no Nordeste. Então, essas mobilizações é que impulsionam a criação de benfeitorias à população. Por exemplo, se a gente pensar que a própria educação básica, hoje, teria que alcançar, na prática, 100% da população em idade escolar. Não alcança, mas já temos uma premissa legal que obriga. O ensino médio ainda é algo que está se lutando para que haja chegue-se a 100%. A gente sabe que não existe isso. Por exemplo, eu dava aula no município que existia uma única escola de ensino médio para todo aquele município, e a gente percebia que não havia alcance. Questionei isso várias vezes. O governo, para tentar diminuir esse não alcance, utiliza aquilo que eu estava falando, a mediação tecnológica. Uma TV enche uma sala com 40, 50 alunos, para que no fim dos 3 anos ele tenha um certificado e saia pelo menos para o mercado de trabalho. Essa, infelizmente, é a ideia ainda do ensino médio. Mas merenda escolar, condições de escola, sabe, são várias as bandeiras encampadas pelo professor, porque o movimento docente ele não busca só questão salarial. Claro que a questão salarial está lá, pode ser o principal, mas se você vê outras questões, ele busca, por exemplo, que tem uma sala de professores digna, que tem uma sala de aula digna, que a escola ofereça merenda digna. São várias e várias questões encampadas. Não é somente a questão salarial. Então, sim, a gente vai ver, não só na Constituição, mas em diversas outras legislações, aí, não só a nível nacional, mas a níveis regionais, porque quando a gente fala em educação, a gente tem as questões peculiaridades, aquilo que eu falei, por exemplo, do nosso estado é extremamente peculiar, entendeu? Nós temos municípios que
você demora, se for de barco, demora dias, até mês para chegar. Como é que chega a educação nesse município? Então, são questões assim, é um avanço, temos muito que avançar, estamos sendo muito atacados, mas, felizmente, conquistou-se muito também. O senhor comentou, assim, dessa dificuldade de acesso, né? E aí eu abro um parêntese que é a educação escolar indígena também, né? Que é um debate que precisa ser feito, que precisa ser falado, e a gente vê muito dos companheiros indígenas reivindicando, mas que precisa ser uma luta que os professores precisam abraçar em conjunto, né? A educação escolar indígena é diferente. Como que a gente está pensando essa educação numa cosmologia que é diferente, numa visão de mundo que é diferente, e sem, né, empurrar a cultura europeia, sem empurrar a nossa cultura para cima de uma população que tem uma educação diferenciada, né? E muito do que o movimento estudantil tem hoje também é como que esses estudantes indígenas ingressam numa universidade a partir de um vestibular completamente eurocêntrico, né? Completamente colonizador, que não está ali ligado às visões que eles têm de cultura, né? De sociedade, enfim. Então, eu fiquei pensando, é uma problematização que a gente tem e que precisa ser colocada, né? Mas eu acho que os comentários encerraram, né? E eu agradeço novamente ao professor pela disponibilidade. Eu acho que a matemática, assim, que ela tem muita coisa para ser trabalhada, muita coisa para ser pensada, né? Um tema que ele não se esgota. O movimento de professores, ele segue, né? E segue na luta, segue na resistência, e ainda mais em momentos tão obscuros, né? De tanta ameaça à democracia como a gente tem hoje. E eu acredito que seja isso, professor. Não sei se eu quer fazer considerações finais, alguma coisa nesse sentido, mas de comentários é isso. Tá. Como eu já disse, eu fico feliz, né, de poder contribuir na expansão desse assunto, assim, que as pessoas possam entender mais sobre, não só as pessoas, mas o professorado em si, ele possa compreender mais da sua história, da construção, não só do movimento, mas na construção do que é o professor hoje, na construção dos direitos que a gente conquistou, entendeu? No direito a fazer um mestrado, um doutorado, sabe? Então, são questões assim que eu fico muito feliz em contribuir com o entendimento aí na percepção não só do movimento docente, mas na figura do próprio professor mesmo. Eu fico muito feliz e agradecido pelo convite. Então, a gente agradece novamente a todo mundo que participou, agradece imensamente novamente ao professor, recomenda, né, o livro para quem quiser, pode entrar em contato, né, professor, para adquirir o livro. Pode sim. E agradeço a todo mundo que acompanhou o debate. Com certeza é um debate que a gente vai trazer mais vezes para falar. O movimento dos professores, ele é muito amplo, e a gente vai seguir nessa luta em defesa da democracia, em defesa dos direitos, e construindo, né, essa cultura política, que é o que a gente tem falado muito, que é uma cultura política que também envolve o movimento dos professores, também envolve o movimento dos trabalhadores, porque é só dessa forma que a gente se organiza para lutar pela democracia, né, para resistir ao sistema antifascista e principalmente para garantir os direitos da população como um todo, né? E eu acredito que seja isso. Eu agradeço a todos que assistiram a live e a gente vai encerrando por aqui. Boa noite a todos. Obrigado.